Sabe, gente, nós estamos numa série de mensagens chamada Antes do Fim. E algo que me chamou a atenção nos últimos dias foi que muita gente quer saber sobre o futuro. Se você for nas plataformas sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, sempre vai ter alguém falando alguma coisa lá a respeito do final dos tempos. Sabe? Eles falam sobre luas de sangue, falam sobre terremotos, falam sobre a Terceira Guerra Mundial, eles vão falar também sobre a evolução da inteligência artificial. São inúmeras teorias, muitas coisas que pessoas estão falando a todo tempo na internet, se referindo justamente para o fim do mundo. Mas o mais assustador de tudo isso é ver como as pessoas estão vivendo hoje. Como as pessoas estão seguindo a sua vida nos dias de hoje. Sabe, muitos vivendo sem o temor de Deus, ou até mesmo com muito pouco respeito pela verdade. O que nós vemos constantemente é que o casamento, uma instituição sagrada para a família, ele é zombado muitas vezes. A vida muitas vezes está sendo desvalorizada. O pecado está sendo celebrado por onde muitas vezes nós passamos. Então, se você aqui já se perguntou se nós estamos vivendo os últimos dias, a resposta é sim. Realmente nós estamos prestes à volta de Jesus. Sabe? E era a mesma pergunta dos nossos irmãos de Tessalônica. Eles faziam essa mesma pergunta para Paulo naquele tempo. Eles estavam preocupados com o que aconteceria. Sabe, eles queriam saber quando o mundo iria acabar. Quando Jesus iria voltar. E talvez seja essa a nossa pergunta também. E se realmente Jesus vai voltar? Pastor, será que Jesus vai voltar mesmo? E o que isso significa para a minha vida agora? O que isso significa para a minha família? Como eu devo me preparar para esse evento? Eu preciso comprar uma roupa nova? O que eu preciso fazer? Sabe? E Paulo responde diretamente àqueles irmãos da igreja de Tessalônica essas perguntas. E ele diz que ele não disse quando o fim viria, mas ele nos ensinou como viver até que esse dia chegue. Ele nos ensinou como viver até que até que os últimos dias acontecessem. Por isso, o título da mensagem, dessa última mensagem dessa série, é Sinais que você não pode ignorar. Sinais que você e eu não podemos ignorar. Feche seus olhos por um minuto. Doce e amado Espírito Santo, nós já sentimos a sua presença aqui. Nós já percebemos que o Senhor está nesse ambiente. Nós já percebemos que Tu és aquele que passeia no meio do Teu povo. Senhor, mas o Senhor nos desperte nesse tempo para a urgência dessa mensagem que estamos pregando. Senhor, que o Senhor nos desperte para que possamos estar preparados, prontos em nome de Jesus para o grande dia da sua vinda. Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha hoje falar ao coração da sua igreja, que o Senhor venha falar ao coração do seu povo, que onde tiver um coração receptivo, que possa receber essa palavra com fé, com ousadia, com alegria. E onde tiver um coração, Senhor, que nós não conseguimos acessar, que o Teu Espírito Santo acesse hoje em nome de Jesus. Nos ajude, fique conosco. Tu és bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Sabe, hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens da leitura do livro de 1 Tessalonicenses. E eu quero olhar com vocês hoje sobre os dois últimos capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5. E fazer um panorama aqui do que Paulo está nos ensinando. Eu disse algumas semanas atrás, já as duas últimas semanas,
que Paulo vai a Tessalônica pregar o evangelho, e ali ele passa 3 finais de semana seguidos, 3 sábados pregando naquela cidade. Porém, ao terceiro sábado, enquanto ele estava pregando, ministrando a palavra, ele começa a sofrer uma grande perseguição pelos judeus que ali viviam. E ali Paulo tem que sair corrido daquela cidade, tem que sair fugido para não ser espancado novamente. Então Paulo sai de Tessalônica, porém ele deixa uma igreja plantada naquele lugar. Uma igreja que estava se iniciando, uma igreja que estava começando. Sabe? Mas ao sair daquele lugar para se salvar, Paulo deixa aqueles novos cristãos se perguntando de algumas coisas. E agora? Como nós devemos viver? O que devemos fazer? Paulo percebeu que eles não sabiam como viver. Paulo percebeu que eles não tinham entendimento da luz da volta de Cristo. Então, o que Paulo faz? Ele decide escrever essas 2 cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, trazendo conselhos práticos para aquela igreja. Sabe? E ele mostra, através da carta de 1 Tessalonicenses, 3 mudanças de mentalidade que precisavam acontecer na vida daqueles homens e daquelas mulheres que compunham aquela igreja. Sabe, Paulo exortou os novos cristãos a saírem do pecado para a santificação, da confusão para a clareza, da passividade para a prontidão. E eu quero que você repita comigo hoje: do pecado à santificação. Vamos lá. Muito bom. Você que está online, digita aí: do pecado à santificação. Da confissão à clareza. Repita comigo: da confissão à clareza. E da passividade para a prontidão. Sabe, se você está anotando, eu quero que você anote esses 3 pontos. Sabe, esses são os 3 movimentos espirituais que todo cristão precisa ter, precisa perceber para viver os últimos dias, para viver aquilo que ainda irá acontecer para os próximos dias, para os próximos anos. E o primeiro ponto, o primeiro fundamento a dizer é do pecado à santificação. Paulo começa a primeira transição dizendo: deixem o pecado para o caminho e caminhem rumo à santificação. Alguns talvez perguntem: mas o que significa realmente ser santificado, pastor? Então eu quero entender com você 2 conceitos. O primeiro conceito é justificação e o segundo, a santificação. Justificação é o momento em que seus pecados são perdoados de uma vez por todas. A justificação é quando você entrega a sua vida para Jesus, rendendo a sua vida a Ele, toda a sua história, e você é justificado, seus pecados são perdoados. A partir daquele momento, a Bíblia fala que você é uma nova criatura, que você é uma nova pessoa em Cristo. Sabe, muitos ainda explicam esse fator da justificação, é como se nós nunca tivéssemos pecados. Por quê? Porque se nós estamos sendo justificados, Cristo está nos purificando de todo o pecado e nos colocando na sua presença, limpando a nossa vida. Mas depois da justificação, vem algo muito importante para todo cristão, que é a santificação. A santificação é o processo contínuo de se tornar parecido com Jesus. Todos os dias nós precisamos buscar essa santificação, porque uma vez que eu fui justificado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, eu preciso buscar essa santificação para que eu possa me parecer cada vez mais com Ele, me parecer cada vez mais com Jesus. Ou seja, você foi justificado, você está certo diante de Deus, mas você precisa estar sendo santificado. Você precisa estar sendo moldado diante da presença do Senhor. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 e diante, vai nos mostrar mais ou menos isso que eu estou falando para vocês. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus.
E de fato, vocês estão vivendo assim. E eu declaro sobre essa igreja: vocês estão vivendo assim, em justificação e em santificação na presença de Deus. Pastor, mas eu não estou vivendo nada disso. É uma palavra profética para você. Se você não viveu até hoje, é hora de ter um novo começo. É hora de ter uma nova história. E o texto continua: agora pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus que continuem crescendo nisso cada vez mais. Ou seja, Paulo estava recomendando para eles não se contentarem, para eles continuarem crescendo naquilo que eles se proporam a fazer, a buscar a Jesus. E o versículo 3 diz assim: a vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E eu quero repetir esse último versículo: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Você está comigo aqui? Amém? Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Sabe, Paulo está nos dizendo, em outras palavras aqui, que nos últimos dias, Deus está nos chamando a sair do pecado e a caminhar rumo à santificação. E aqui ele fala diretamente de um problema cultural grave que acontecia em Tessalônica. Naquela época, a imoralidade sexual, ela era constante no meio daquele povo. Sabe, ela não apenas era tolerada, ela era celebrada. Parecia até que Tessalônica estava vivendo no ano de 2025, em alguns lugares. Sabe, homens casados tinham amantes, e isso era visto por todo o povo, isso era visto por toda a sociedade. Sabe, homens se casavam com suas mulheres simplesmente por status ou por interesse. E todo mundo fingia não ver aquilo que estava acontecendo. Sabe, algo que havia em Tessalônica, nos deuses pagãos, naqueles deuses que eles cultuavam, havia até uma celebração de prostitutas dentro do templo. Homens possuíam prostitutas dentro do templo e com aquilo eles prestavam cultos àqueles deuses pagãos. Sabe, outra coisa que acontecia naquele tempo era a pedofilia muito forte no meio do povo. O povo fazendo práticas que desagradavam a Deus. Porém, de repente, chega um homem convicto da sua palavra, convicto da palavra de Jesus, que estava dentro do seu coração, e ele começa a mudar a história daquela cidade. Ele começa a mudar a história daquele povo. E eu quero dizer sobre a sua vida, independente do que está acontecendo hoje, Deus continua te chamando para mudar a vida daqueles que estão à sua volta. Deus continua te chamando para isso. Sabe, Paulo, convicto com aquele amor, com aquilo que movia o seu interior, o Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, ele começa a pregar naquela cidade e nasce essa igreja no meio desse cenário. E Paulo precisa ser direto ao ponto, da mesma forma que eu estou sendo com você aqui hoje. Paulo diz para aquela igreja: vocês precisam viver em santidade e pureza. Vocês precisam ser diferentes do mundo à sua volta. Você, igreja Oxygen Church, vocês precisam ser diferentes daqueles que estão à sua volta. Você precisa ser diferente do mundo. Jesus te chamou para isso. 2000 anos se passaram. O problema só mudou de forma. Nós estamos no ano de 2025 e as coisas continuam parecendo igual eu disse, parece que Tessalônica está no ano de 2025. Cultura do ficar. Tá tudo bem, pastor? Vou pegar no pé dos solteiros aqui agora. A cultura do ficar. A cultura, e já dizia um pastor meu lá de antigamente, 20 anos atrás: vai ficando, a hora que Jesus voltar você também fica. E sabe o que acontece?
a cultura do ficar, a cultura da confusão da identidade. Ah, pastor, hoje eu estou confuso, eu não sei. Sabe? Uma sociedade que chama tudo de normal e você não pode se enquadrar nesse normal. Se você foi chamado por Jesus, você não pode se enquadrar dentro desse normal. Deus está falando com você hoje. Você precisa ser diferente. Você precisa estar rendido a Jesus. Sabe? O chamado de Deus continua o mesmo para a sua igreja. Fujam da imoralidade, controlem os seus corpos vivam de modo santo e honroso. A palavra não mudou para nós, a palavra continua sendo a mesma. O mesmo Espírito que falou há muitos anos atrás, ele continua falando hoje. Sabe, o sexo é um presente de Deus para pessoas que, no contexto do casamento, sabe o que acontece? Um homem e uma mulher, quando está dentro da aliança, o sexo ele tem que ser honrado, ele tem que ser celebrado, sim. Por quê? É um presente de Deus para nós. Porém, o que não é normal é qualquer tipo de relação fora da aliança do casamento. Não é normal isso, e talvez você esteja até se pensando aí. Pastor, eu já estou casado, está tudo bem. Sabe? Mas isso, muitas vezes, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, por conta de uma rede social, também nos afasta da presença de Deus da mesma forma. Sabe? E Paulo está dizendo aqui, Deus não está te privando daquilo que é bom, falando sobre o sexo. Ele está te separando para algo ainda muito melhor. Sabe? Principalmente para você que está solteiro. Talvez você esteja aí numa situação que você está realmente se complicando, está numa situação difícil. Mas tenha confiança em Jesus, renda os seus caminhos ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Sabe? Ele está te guardando para o que é santo, Ele está te guardando para aquilo que é digno, para aquilo que é eterno. E talvez, para mim e para você que somos casados já, a santificação já não seja mais isso. Por quê? Porque nós somos casados. Mas só que Deus ainda continua falando comigo, com você, que muitas vezes nós precisamos santificar a nossa língua. Nós precisamos santificar as nossas atitudes. Nós precisamos santificar o nosso coração rancoroso. Nós precisamos santificar os nossos pensamentos ansiosos. Sabe, o pecado é pecado. Independente daquilo que nós estamos fazendo, se é pecado, está nos separando de Deus. Quem está entendendo, igreja? Sabe? E Deus hoje está nos chamando para ser moldado à imagem de Cristo. Por isso que eu estou pregando essa palavra para você. Por isso que eu estou pregando essa palavra de alerta. É como eu sempre digo aqui, é muito melhor eu subir aqui e dizer para você que Jesus vai te abençoar essa semana. Deus vai abrir as portas sobre a sua vida, vai te dar uma provisão financeira. E eu creio nisso na sua vida. Eu creio que Deus vai abrir as portas sobre você. Mas eu não posso pregar só sobre isso. Eu não posso só ensinar sobre isso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é muito mais do que as coisas terrenas. Paulo disse certa vez, miserável homem que sou, se eu esperar somente das coisas dessa terra. Então é por isso que eu estou alertando, pregando essa mensagem para você. Sabe, essa é a hora de nós estarmos se movendo com Deus para a santificação. Para nos santificar, para buscar, para limpar a nossa vida de tudo aquilo que nos separa de Deus, de tudo aquilo que nos separa de Cristo, sabe? É a hora de deixarmos o que não é dele e sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. E aqui tem algo específico que eu queria falar para você. Talvez você esteja indeciso na sua decisão do batismo. E você se pense assim, pastor, eu gostaria de batizar, mas eu não me sinto pronto. Eu não me sinto preparado. Sabe, algo que Jesus deixou muito claro, é que nem eu e nem você precisamos estar prontos para algo. Nós precisamos estar convictos e preparados. Eu e você temos que ter a convicção de que nós estamos buscando a Deus e que Jesus é o nosso Senhor. Sabe, o batismo é a decisão
de você proclamar para todos que você está aqui com a sua pública profissão de fé, mostrando que você está decidido e convicto a seguir o caminho de Jesus. Por isso eu estou falando isso para você, para te incentivar, se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição. Batismo não é sobre perfeição, igreja, batismo é sobre decisão. Você precisa estar decidido, você precisa estar convicto. Sabe, eu acabei de dizer que o processo de santificação é um processo. Nós estamos sendo no meio do caminho, sendo aperfeiçoados. E o batismo faz parte desse aperfeiçoamento. Eu não podia deixar de passar essa mensagem sem falar sobre o batismo. O batismo é para quem crê e não para quem nunca erra. Portanto, meu filho, por mais que você se sinta indigno, Jesus pode te restaurar a sua dignidade. Se você ainda não se decidiu pelo batismo, essa é a sua hora, esse é o seu momento. Amém? O batismo, ele é um passo de obediência. E é por isso que eu estou falando isso para você. Uma ordem de Jesus. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Então hoje é um dia específico, oportuno para você que está aqui na nossa igreja, talvez você está online. Nós prorrogamos as inscrições e hoje você pode se inscrever e participar dessa festa gloriosa na nossa igreja. Amém? O segundo ponto dessa mensagem diz: da confusão para a clareza. Sabe, Paulo continua e mostra a segunda mudança que nós precisamos viver, do estado de confusão para a clareza espiritual. E ele escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Detalhe aqui, quando Paulo está falando sobre aqueles que dormem, é aqueles que já morreram no Senhor. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele os que nele dormiram. Por isso a importância de ter a sua vida convicta em Jesus. Porque se Jesus chamar você hoje, você estando convicto no processo de santificação, o dia que você ressuscitar com os mortos, você será chamado pelo Senhor. Sabe, Paulo está tratando algo aqui muito humano para todos nós. Sabe, os cristãos de Tessalônica estavam preocupados com os seus entes queridos. Por quê? Porque muitos já haviam morrido. E eles pensavam: se Jesus voltar, o que vai acontecer com os que morreram? O que vai acontecer com aqueles que já partiram? Eles perderam a salvação? Será que quando Jesus retornar, eles estarão esquecidos? E Paulo responde essa pergunta dizendo que não. Quando um cristão morre, ele não está perdido, ele apenas adormeceu em Cristo. E eu quero ensinar algo aqui, abrir um parênteses sobre isso que eu estou falando. Nós, como cristãos, nós não devemos fazer orações para os mortos. O único caminho a Deus é através de Jesus. Amém, igreja? Quero deixar isso aqui muito claro para essa igreja e fazer, por que você está falando isso, pastor? Porque muitas pessoas chegam até nós todos os finais de semanas e nós precisamos ensinar o evangelho conforme a palavra está sendo ministrada. Amém, igreja? Então vamos voltar aqui. Paulo está dizendo, sabe, ele está reforçando que aqueles que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados. Ou seja, a morte para o cristão não é um fim, a morte é uma transição. O corpo repousa, mas o espírito vive com o Senhor. É como Eclesiastes fala, que do pó veio, do pó voltará. Mas o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, em algum momento, Jesus irá chamar o seu nome e você irá ressuscitar. Paulo está dizendo, sim, nós choramos por aqueles que se partiram no Senhor, por aqueles que foram embora, por aqueles que morreram. Mas nós choramos não como quem não tem esperança.
E aqui ele deixa uma distinção muito clara nesse texto que nós estamos vendo. Duas formas de luto: o luto sem Cristo e o luto com Cristo. Pastor, como que é isso? Sabe, eu me recordo de duas situações que aconteceu. A primeira situação, um homem de 40, 50 anos mais ou menos. Ele frequentava a igreja de vez em quando. Era um homem que tinha ali, a gente sabia que ele tinha ali a sua fé, mas era uma pessoa que ora estava quente, ora estava morna. E o que acontece? De repente, um dia, numa estrada, ele tem um acidente trágico, morre, falece. E o que acontece ali no seu velório? Ele estava brigado com sua filha, com seus familiares, algo terrível. E isso retrata muito aquilo que nós acabamos de dizer sobre um luto sem esperança. Sabe, isso é o que Paulo está dizendo, que uma pessoa que faleceu e não tem esperança, talvez morreu de uma hora para outra e não teve a oportunidade de se reconciliar com Jesus. Se no último momento da vida dele ele teve essa oportunidade, amém, mas se ele não teve, talvez seja esse o retrato que nós vimos no velório. Um choro amargo por não ter feito, a família não ter feito mais. Um choro amargo por não ter buscado a presença de Deus no tempo certo. Um choro amargo por ter acontecido inúmeras coisas e eles estarem passando por aquilo. Mas tem uma segunda opção, um segundo cenário que eu queria falar para vocês. Um amigo, também da mesma idade, homem temente a Deus, homem que buscava ao Senhor todos os dias. E de repente ele está saindo do seu carro para ir para um culto. E de repente ele é atropelado. Algo acontece, ele é lançado a muitos metros longe. Ele falece ali naquele mesmo lugar. Porém, chega o dia do velório, a hora do velório. E ali era um choro também. Mas era o choro que nós vimos que era diferente. A dor era real. Todos estavam sofrendo com a sua partida, mas o clima ali era diferente. Sabe, as lágrimas corriam por todos os lados, mas o ambiente era diferente, havia paz no meio daquele sofrimento. E é talvez isso que Paulo estava nos tentando ensinar a respeito de em 1 Tessalonicenses. Havia esperança em meio às lágrimas. Eles também choravam, mas choravam com fé. Não era um adeus, era um até logo. Sabe? E é isso que acontece com todo cristão convicto. Sabe? Se Paulo visse aquele funeral comigo, ele dizia: eles não estão confusos. Eles sabem que um dia vão se reencontrar, não nesse mundo, mas na presença de Jesus. Porque é para isso que Jesus nos chamou. Por mais que nós morremos hoje, nós temos que ter a esperança que nós iremos ressuscitar um dia com Ele. Amém, igreja? E é sobre isso que nós estamos falando hoje. E é isso que Paulo quer que eu e você entenda. Quando você crê em Jesus, a morte não é um ponto final na nossa história. A morte é só uma vírgula para o caminho da eternidade. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que Deus trará com Ele aqueles que dormiram em Cristo. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, Ele também irá ressuscitar aqueles que dormiram com Ele, aqueles que morreram com Ele. Paulo então nos revela uma das passagens mais claras sobre os eventos dos fins dos tempos. E é por isso que nós estamos pregando essa série de mensagens. Paulo começa a dizer sobre o estudo da escatologia, o que aconteceria no final dos tempos. E ele diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17, diz assim: conforme a palavra do Senhor, acompanhem comigo, conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou os que já morreram. Porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. E Paulo termina 1 Tessalonicenses 4,18 dizendo: portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Ou seja, era um consolo que Paulo estava escrevendo para aquela igreja. Paulo está dizendo, isso não é algo para temer, a morte não é algo para temer, é algo para celebrar. O retorno de Cristo é a esperança viva da igreja. O retorno de Cristo para mim e para a sua vida é a esperança viva da igreja. O arrebatamento da igreja não pode ser um temor para mim e para você, é motivo para mim e para você celebrarmos em Jesus. Porque Jesus está às portas. O que vai acontecer então, pastor, quando Jesus voltar? E eu quero falar exatamente o contexto de como irá acontecer isso agora. Então preste bastante atenção. Pode ser que você tenha estudado um pouquinho e tal. Pastor, eu não concordo muito com isso. Mas saiba que olhando as escrituras, a cronologia daquilo que a palavra nos fala sobre o estudo da escatologia, é isso que nós entendemos. Vou passar para vocês uma visão clássica desses eventos. O primeiro acontecimento vai ser o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados, transformados o seu corpo em um novo corpo. Sabe? E a palavra no grego aqui é harpazo, que significa ser levado rapidamente, ser resgatado de súbito, como um pai que puxa o filho antes mesmo dele ser atropelado por um carro. Quem está entendendo? O arrebatamento acontecerá dessa forma. Segundo acontecimento que acontecerá será a tribulação de 7 anos. Um período de grande sofrimento na terra. Os 3 anos e meio, alguns estudiosos dizem que será 3 anos e meio de uma falsa paz. E os outros últimos 3 anos e meios serão ainda muito piores. Serão um tempo muito pior. Um tempo onde as coisas irão piorar muito para aqueles que ficarem. Marcados principalmente pela ascensão do anticristo. Ou seja, aquele que não tiver a marca, não compra, não vende. Pastor, isso aí é teoria da conspiração. Não, não é não. É Bíblia. É Bíblia. Está acontecendo dia após dia, nós estamos se aproximando do fim. Depois da grande tribulação de 7 anos, a segunda vinda de Cristo. Como assim, pastor? Sim, a primeira vinda ele leva aqueles que morreram com ele e a igreja que está viva aqui é arrebatada aos céus, e depois acontece a segunda vinda dele. A segunda vinda de Cristo é no final da grande tribulação. Jesus retorna com o seu exército, montado em um cavalo branco, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, assim como diz em Apocalipse 19, o arrebatamento é Jesus vindo para a igreja. A segunda vinda de Jesus é retornando com a sua igreja. Sabe por quê? No arrebatamento ele vem como um ladrão. Na segunda vinda, todo olho verá que ele veio para julgar justos e injustos. É isso que está acontecendo. A palavra está nos mostrando essa cronologia. Acontecido isso, vem o reino milenar. Cristo reinará por 1000 anos e Satanás será preso e derrotado de uma vez por todas. E você pode dar um glória a Jesus por isso. Você pode dar um glória a Jesus por isso. O meu inimigo e o seu inimigo será derrotado. Sabe por que eu e você somos muito tentados? Porque ele sabe o fim dele. Ele sabe o fim dele. E ele sabe que Jesus já nos fez mais do que vencedores. Ele sabe que nós somos mais do que vencedores. E por final, vem o julgamento final e a nova criação. Após o milênio, Satanás será lançado no lago de fogo, e então Deus fará novos céus e nova terra, um lugar sem dor, sem pranto, sem morte, um lar eterno na presença de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?
Glória a Deus. Paulo encerra essa parte dizendo: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Nós lemos o versículo anterior. Por quê, pastor? Porque para quem está em Cristo, o fim não é o fim, é o começo da eternidade. O fim não é o fim, é o começo da eternidade. Eu não sei se você está entendendo. Para quem está em Cristo, o fim não é o fim, é o começo de todas as coisas. Quando a sua história acabar aqui, não é um ponto final, é só uma vírgula. É só uma vírgula que Deus colocou na sua história. Por isso, como pastor de vocês, eu digo: não vivam com medo desses acontecimentos, muito menos em pânico. Vivam com esperança, porque essa é a boa notícia de Deus para você hoje. Essa é a boa notícia de Deus para mim e para você. Sabe, nós estamos se movendo da confusão para a clareza. Sabemos o que virá, sabemos quem reinará e sabemos também a quem eu e você pertencemos. Por isso que eu e você não podemos andar ansiosos com essas coisas. Nós temos que estar convictos quem foi que nos chamou. E o terceiro fundamento dessa mensagem é: da passividade à prontidão. Paulo encerra a sua carta mostrando a mudança que todo cristão precisa viver nos últimos dias. Sabe? Por isso, saia da passividade. Paulo está recomendando: saia da passividade espiritual e entre numa vida de prontidão. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Escute só, não é o pastor que está falando isso, não é a igreja que está falando isso, é a tua palavra, é a palavra de Deus, a Bíblia que você fala, que você segue, que está falando isso. Jesus virá como um ladrão da noite, sabe? E eu disse aqui que eu não quero estar esperando ele como ladrão. Logo na primeira mensagem, eu quero estar esperando ele como noivo. Ele vem para muitos como ladrão, mas para a igreja tem que esperar ele como noivo, para o casamento, para bodas do Cordeiro, para aquilo que ele nos chamou. Paulo está dizendo aqui: vocês já deveriam saber disso. Não há calendário, não há contagem regressiva, não há data marcada. Ele virá de repente. É de uma hora para outra. Jesus falou a mesma coisa por repetidas vezes. Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora. O Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ficaria vigilante. Outra coisa que Jesus disse: foi assim também na época de Noé. Casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Assim será a volta de Jesus. Vida normal, as coisas acontecendo normal, e de repente uma igreja sai da terra arrebatada pelo Senhor. Sabe, esteja pronto para esse evento. Esteja pronto, permaneça fiel. Eu preguei aqui semana passada falando sobre fidelidade. Permaneça fiel a Deus. Sabe, Paulo está ecoando Jesus aqui, repetindo a mesma fala de Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler. Por isso que eu aprendo é: pare de tentar adivinhar quando será que acontecerá. Comece a viver preparado para quando acontecer. Comece a viver preparado para quando acontecer. E Paulo continua, 1 Tessalonicenses 5:3, quando disserem paz e segurança. E eu não sei se você percebeu, teve um evento há poucos meses atrás, que o que mais se dizia era paz e segurança. Paz e segurança. A destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto, a mulher grávida. De modo nenhum
escaparão. Sabe, essa é uma metáfora muito feliz que Paulo usou. Sabe por quê? As dores de parto têm dois elementos. Você sabe que ela vai acontecer, mas você não sabe quando ela começa. É verdade ou é mentira, mulheres? Você não sabe que horas que ela vai começar. É inevitável, é certo, vai acontecer de repente. Assim é a volta de Jesus. Paulo está dizendo, quando o mundo estiver confortável, despreocupado, o que virá, o dia virá, será de repente. Mas nós que não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz, nós temos que estar preparados. 1 Tessalonicenses 5, 4, versículo 4 e 5 diz assim: vocês, porém, irmãos, vocês não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. E isso é muito poderoso, sabe por quê? Paulo está dizendo, vocês não vivem perdidos, vocês não vivem distraídos, vocês enxergam, vocês entendem, vocês pertencem à luz. Eu e você pertencemos à luz. E aí Paulo vem com aquele chamado, através do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Sabe, essa frase, não durma, não viva distraído, esteja alerta, esteja pronto. Nos últimos dias, o maior perigo não será o mal externo. Grave isso, igreja. Não é aquilo que está lá fora. Sabe qual que é o maior perigo para nós cristãos? A nossa sonolência espiritual interna. Nós não estarmos preparados internamente buscando a presença de Deus. Isso pode ser um perigo para mim e para você. Paulo contrasta essas duas formas de viver no texto que nós lemos. Os que vivem distraídos, sonolentos e passivos. E os que vivem despertos, sóbrios e espiritualmente prontos. E ele explica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8, diz assim: pois os que dormem, de noite dormem. Os que se embriagam, de noite se embriagam. Ou seja, não estão na luz, eles estão na escuridão. Nós, porém, que somos do dia, estamos na luz, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Perceba, prontidão não é medo, prontidão é proteção. Eu e você tem que estar protegido. E como que nós protegemos, pastor? Paulo deu a chave aqui para nós. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Sabe o que é esse capacete da esperança da salvação? Estar abastecido com a palavra de Deus em todo o tempo na nossa mente. Dedicar-se a Deus, a estudar a sua palavra. Sabe quando um pensamento ruim vem contra você? Sabe quanto você está sendo confrontado na sua mente? Sabe o que você faz? Pega a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Eu tenho certeza que Deus muda a sua mentalidade. Você começa a entender o mundo espiritual de uma forma diferente. Sabe? E Paulo, nesse texto, ele escreve 3 peças fundamentais. 3 peças espirituais. A fé, o amor e a esperança. Sabe, essas 3 virtudes formam a armadura que nos mantém firmes quando o mundo entra em colapso. Ele está dizendo, a fé vai te proteger, o amor vai te sustentar e a esperança vai guardar a sua mente. Ou seja, como que eu obtenho a esperança, pastor? Lendo aquilo que me dá esperança. O que é que te dá esperança hoje? O noticiário de amanhã? O seu emprego? A sua situação financeira? Ou a sua esperança está em Cristo? Onde você está colocando a sua esperança hoje? Essa é a pergunta de Jesus para mim e para você. Então Paulo revela a nossa razão da nossa prontidão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos com Ele. Paulo está dizendo: filho, você não foi destinado para o juízo, você foi destinado para a salvação. Jesus morreu para que você viva com Ele agora, amanhã e por toda a eternidade. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. E aí ele termina o livro de 1 Tessalonicenses com uma instrução pastoral. Versículo 11 do capítulo 5 diz assim: por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ele finaliza dizendo: nos últimos dias, você não deve andar sozinho, não se desanime sozinho, fortaleça o outro, esteja com outras pessoas. Na nossa igreja, nós fazemos através dos gols. Estarmos reunidos, conectados com pessoas. Como é importante isso. E Paulo termina toda essa recomendação e amarra tudo dizendo: viva desperto, viva preparado, viva como quem pertence à luz e não às trevas. Sabe, o nosso modo de viver, a forma que nós vivemos, sabe, tem muito a ver com a nossa decisão. Eu e você decidimos fazer algo, decidimos mudar a rota da nossa vida. E depois de Paulo ensinar sobre santificação, esperança e prontidão, Paulo encerra sua carta com instruções práticas. E aí nós vamos ler, para finalizar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 ao 15. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam, ou seja, os que corrigem. O que eu estou fazendo aqui hoje, né? Tenham misericórdia, tenham consideração, Paulo está dizendo. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, aqueles que estão parados. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenha cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Sabe, Paulo está dizendo: a vida nos últimos dias não é vivida na solidão, ela é vivida em comunidade. Ela é vivida em conjunto, ela é vivida em fraternidade entre os irmãos. Por isso, honre os seus líderes, vivam em paz, corrijam quem está perdido, consolem quem está quebrado, ajudem quem está fraco e tenha paciência com todo mundo. Sabe o que é isso que Paulo está dizendo? Essa é a temperatura emocional da igreja que irá viver os últimos dias na face da terra. Essa é a temperatura emocional da igreja. Por quê? Eu e você seremos muito mais exigidos nisso que nós estamos pregando. E então Paulo vai nos compartilhar uma das passagens mais conhecidas da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos repetir comigo, eu quero que você leia comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias. Amém. Essa é a vontade de Deus para nós. Esses 3 hábitos são hábitos de prontidão espiritual. Alegrem-se sempre, não quando tudo está bem, mas sempre, em todo momento, eu tenho que ter a alegria no meu coração. Orem sem cessar. Isso não significa estar o dia inteiro de joelho, não, mas viver com uma vida com consciência contínua diante de Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, não por todas as circunstâncias,
mas em todas as circunstâncias. E Paulo continua, 1 Tessalonicenses 5, 19 e 22. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo o tipo de mal. Aqui Paulo descreve um estilo de vida cheio do Espírito Santo, dizendo, não apague o fogo do Espírito. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vigilância, sensibilidade e obediência. Não despreze o que Deus fala, discernimento e humildade. Ponha tudo à prova, sabedoria, discernimento e maturidade. Fique com o que é bom, uma filtragem espiritual. Afaste-se do mal, uma santidade na prática. Essas instruções são como um manual de sobrevivência espiritual para os nossos últimos dias. E algo que eu quero encorajar você, se você não leu o livro de 1 Tessalonicenses, nas próximas semanas leia esse livro. É muito precioso. É muito precioso. Estudem ele. Estudem as recomendações de Paulo nesse livro. E ele finaliza 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, 24, depois o versículo 25, 28, diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Sabe? Eu aprendo aqui através desse texto que você não se santifica sozinho. Deus faz isso em você. Deus te guarda, Deus te sustenta, Deus te fortalece, Deus te prepara. Mas para isso você precisa depender de Deus. Você precisa estar debaixo da dependência. E o versículo 25 diz assim: irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Ele encerra essa carta dizendo: orem, se unam e compartilhem a verdade. E vivam debaixo da graça de Jesus. E a pergunta que eu deixo para você hoje, para a sua reflexão é: o que você mudaria se realmente você acreditasse que Jesus poderia voltar a qualquer momento, inclusive nos próximos minutos? O que você mudaria na sua vida? Qual seria o seu comportamento a partir de então? Qual seria o comportamento que você teria tendo essa consciência que nós pregamos aqui durante essas 3 últimas semanas? Nós pregamos aqui e eu quero relembrar você sobre tudo que nós falamos. Fique tranquilo, eu não vou pregar de novo. Mas tivemos orientações preciosas de como devemos viver os últimos dias antes do fim. E nós começamos dizendo que nós nos convertemos, nós servimos e nós esperamos. Semana passada eu disse, nós falamos ousadamente, nós vivemos com pureza, nós amamos profundamente e nós devemos perseverar fielmente. E hoje eu disse que nós devemos sair do pecado para a santificação, da confusão para a clareza e da passividade para a prontidão. Sabe, igreja, essa é a melhor hora para eu e você viver preparado. Essa é a melhor hora para eu e você estarmos preparados para o grande dia. Nós pregamos 3 mensagens aqui nas últimas semanas. Uma mensagem de alerta. Uma mensagem de alerta espiritual. E o meu desejo como pastor dessa igreja é que você realmente viva em alerta diante de
Deus. Não com medo, não temendo, não apreensivo com aquilo que irá acontecer. Não é esse o desejo de Deus para você. Mas o desejo de Deus para você é que você esteja preparado. Preparado, preparado, preparada, preparado para o grande dia do Senhor. Isso não é o conto da carochinha. Isso é a verdade. Está se concretizando palavra por palavra, escrita no livro, escrita na Bíblia. Está se concretizando. Feche seus olhos por um minuto.